No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para a segurança pública, que mobiliza às vezes o melhor e o pior dentro das pessoas. Eu estou falando do sistema prisional. E nos extremos entre aqueles que acreditam e defendem a pena de morte e aqueles que acreditam que os presos, os delinquentes são vítimas da sociedade e dos meios em que vivem, está a juíza Milene Frois Dalbó, que é responsável pela primeira vara criminal aqui de Caxias do Sul. E por que responsável? É porque ela cuida dos processos das pessoas condenadas, faz a progressão de regime, fiscaliza o cumprimento das penas, verifica as condições das penitenciárias, entre outras grandes responsabilidades. E é com essa magistrada que nós temos o prazer de conversar hoje. Muito obrigada, juíza, pela sua disponibilidade, por conversar conosco sobre um tema tão importante. Obrigada, Grace. Uma satisfação estar aqui com todos vocês. A reportagem da TV Câmara foi às ruas para ouvir o que a população pensa sobre o tema sistema prisional. Vamos conferir. Eu acho que precisa-se fazer um trabalho para ressocializar o pessoal que está lá. Eu acho que o pessoal fica muito tempo na ociosidade, né? Como eu costumo brincar em casa, a oficina vazia, mente do diabo, né? Então, eu acho que falta um trabalho mais focado nesse pessoal, assim, para poder desenvolver habilidades, profissões, para que eles possam, quando sair de lá, sim, ter uma recolocação. Eu acho que é um sistema que tem muitas falhas. Teria que ser melhorado, teria que ser pagar melhor as pessoas que trabalham, a segurança teria que ser mais fiscalizada. Tem muita falha ainda para ser corrigida. Acho bem precário, né? O sistema prisional daqui de Caxias, que não tem suporte para nem a demanda que já existe lá dentro, né? E isso gera uma insegurança para nós, que somos moradores aqui de Caxias, né, da cidade. Que eu acho que eles deviam trabalhar para se manter. Acho que não funciona como todo no país todo. Precisa, com certeza, de reformas, né? Porque é um caos. Eu, como advogada, sei o estado que é o presídio, né? E só que isso tem que ter uma mudança na legislação, tem que ter incentivo do governo para que os presos possam fazer um trabalho, para que eles possam se sentir úteis. Mas é um grande problema mesmo. Eu acho que a curto prazo sem solução. Acho que tem que ter esforço assim de todos os poderes para poder resolver esse problema. E sobre o regime semiaberto, você acha que é efetivo, que funciona? Não, eu acho que não é efetivo nas condições atuais, né? De repente, teoricamente, né, na literatura, quando foi feito, né, esse sistema, ok para poder funcionar, né? Mas no momento, na prática, não é efetivo, não. Tem muita gente no semiaberto que não deveria estar solto, deveria ficar preso. Acontece muito do semiaberto praticar os delitos e depois voltar para lá e não ter uma punição necessária. Então é muito fácil, é muito facilitado o semiaberto em Caxias. Eu acho que aumenta a criminalidade. Eu acredito que o pessoal, da maneira como é feito hoje no Brasil, eu acho que não está correto. Eu não sei se funciona ou não. Desde que voltem, eu sou a favor que trabalhem. Eu acho que é uma única alternativa existente hoje em dia do semiaberto, porque não tem como manter todos presos. Não tem como manter eles encarcerados. Não há lugar, não há condições de higiene, de todos os tipos de condições humanas, não tem como. A forma de reciclar tem que ser aprimorada. Deixar sair sem ter monitoramento, sem ter o que fazer. Você tem um lugar para ir, para trabalhar, para estudar, para produzir alguma coisa. O nosso sistema é muito falho, que nem eu já te falei, porque não recupera ninguém. Nós teríamos que ter um sistema que recuperasse as pessoas que erraram e que querem ter condição de melhorar. Nós vamos começar essa conversa falando um pouquinho sobre a nossa estrutura, né, aqui de Caxias do Sul. Sobre que presídios nós estamos falando, de quantos apenados, né, nós temos aqui na jurisdição de Caxias do Sul. Juíza, por favor, fale pra gente. Nós temos 2 presídios de fechado, né, que são o presídio regional
a então conhecida PIX, até bem recentemente, e a Penitenciária Estadual do Apanhador. Esses são os nossos 2 principais presídios. Nós temos também o presídio feminino, situado junto ao presídio regional, anexo ao presídio regional, e temos também o presídio do albergue, né, que é também conhecido como semiaberto. Então nós temos 4 penitenciárias em Caxias do Sul. Muito bem. E quantos presos nós temos? Nós temos aproximadamente 500 presos homens no presídio regional e 100 mulheres, e 750 no apanhador. No semiaberto, nós temos em torno de 500 presos no semiaberto e outros 100 no aberto. Certo. Nós ouvimos nas enquetes, né, muitas pessoas falando que os presos, defendendo que os presos devem trabalhar. Como funciona essa questão de trabalho dentro das penitenciárias? Essa é uma grande luta nossa e uma grande luta dos presos também, que os presos mais querem é trabalhar. Bem recentemente nós fomos, uma equipe muito grande, inclusive uma equipe de vereadores, visitar o presídio do Apanhador, e a grande reivindicação dos presos, observada na oportunidade, foi exatamente a falta de vagas de emprego. Na penitenciária do Apanhador, além das vagas de manutenção do presídio, de cozinheiro, de faxina do prédio ou de pequenas outras atividades, nós não temos nenhum trabalho desenvolvido assim para o público externo. Nenhum dos presos trabalha. E é a grande reivindicação, inclusive, dos presos, né? Porque eles ficam sem receber nenhum tipo de remuneração e também sem o direito à remissão, que é uma faculdade que a lei dá ao preso que trabalha, no sentido de diminuir a pena à razão de 3 dias de trabalho a 1 de pena. É um benefício do preso previsto na legislação, mas que nunca é aplicado, ou que sistematicamente não é aplicado, porque não há trabalho disponível. O Conselho da Comunidade, que trabalha conosco e tem por atribuição fiscalizar o cumprimento das penas e a própria situação dos presídios, tem tido um trabalho muito sério junto à própria Câmara da Indústria e Comércio. Também vários vereadores mobilizados já com a causa estão em busca de vagas de emprego para os apenados. Entretanto, esbarra-se sempre naquela situação, né? Muito preconceito, muito medo também, de certa forma até justificado conforme o contexto, mas se esse preconceito vence as oportunidades, não há possibilidade nenhuma de ressocialização, né? Porque essa pessoa mais cedo ou mais tarde ela vai sair. Se ela sair totalmente ociosa, tendo ficado anos e anos sem nenhum tipo de atividade, por óbvio, quando ela sair, ela não vai estar apta ao trabalho e, consequentemente, alvo fácil para novas práticas de crimes, né? Então, sem oportunidade de trabalho, efetivamente, não há grandes expectativas. Tanto trabalho falo no que diz respeito aos presídios fechados, como também em relação aos presos que se encontram no semiaberto. Grande parte dos presos do semiaberto também não trabalham, né, por falta de oportunidades em grande parte das situações. Como seria a questão da remuneração? Como funcionaria se houvesse, então, oportunidades de trabalho? Eles ficam com salário só para eles? O salário é direcionado à família? O que acontece? Quando há um preso fechado, ele tem direito a um determinado valor de salário, digamos assim. Esse valor é de aproximadamente 70% a 75% do salário mínimo. Esse valor é depositado numa conta do apenado pelo empregador, por intermédio da SUSEP. A SUSEP intermedia essa entrega deste valor. Mas o valor é depositado na conta do preso, é um benefício pago ao preso e, consequentemente, aos seus familiares. Então, a família tem acesso a esse valor ou o preso só acessa esse valor depois que ele sai? Teoricamente, ele teria direito a acessar esse valor só depois de um determinado período. Quando é feito um pedido para o magistrado, no caso para mim, para recolher esse valor, via de regra eu autorizo, porque eu sei que o familiar está precisando lá fora, enfim, então eu autorizo sistematicamente saques desses valores. Como atualmente poucos deles estão trabalhando, especialmente os do presídio do Apanhador,
não há muitos presos nessa condição. Mas quando eles se encontram nessa condição, é assim que funciona. Okay. Algumas pessoas falaram do semiaberto, né? Para a gente iniciar a conversa sobre os regimes, é importante conhecê-los, né? Existem diferenças entre o regime aberto, o semiaberto, a prisão domiciliar. Eu gostaria que a senhora pudesse explicar, elucidar mais para a gente. É uma situação realmente complicada. Quem não é do meio se confunde e até nós mesmos que trabalhamos vemos dificuldade muitas vezes em separar uma situação da outra, porque elas muitas vezes se confundem e em outras vezes teoricamente seria uma coisa e na prática acaba sendo outra. Isso também é muito comum. Mas enfim, regime fechado o que é? Regime fechado é aquele preso que se encontra no presídio sem direito de sair e sem direito de trabalhar externamente, de trabalho externo. Esse é o preso fechado. O preso do semiaberto tem direito a serviço externo e também saídas temporárias. O preso do aberto também. A situação que diferencia o semiaberto do aberto são muito tênues, são muito pequenas as diferenças. O que acaba acontecendo na prática? O que acaba acontecendo na prática é o seguinte: nós temos aproximadamente hoje 500 presos entre semiaberto e aberto. A capacidade do presídio, teoricamente, é de menos de 100 presos, de aproximadamente 100 presos. Não comporta uma situação na outra. Além disso, a capacidade de engenharia do prédio é uma capacidade muito complicada, os espaços são muito reduzidos. Além disso, há aqui em Caxias do Sul apenas 6 alojamentos. O que significa isso? Nós temos 6 alojamentos no regime semiaberto e nós temos 5 galerias fechadas. Os presos entre si têm muitas incompatibilidades. Quando são levados para o semiaberto, eles não podem ficar no mesmo espaço, porque muitos são de zonas da cidade diferentes. Hoje em dia, já em Caxias, vivenciamos facções, realidades de facções de presos, que também em boa parte vêm de Porto Alegre, mas que também em certo ponto surgem já na região de Caxias do Sul. Esse convívio no semiaberto é um convívio muito insalubre, digamos assim. Insalubre não seria nem exatamente a palavra. Mas perigoso? Perigoso, exatamente perigoso, fatal, dá para se dizer, né? Não queria nem ser tão drástica, mas o fato é o seguinte: ocorrem mortes na frente do semiaberto, né? Então, esta situação, não sei se eu estou antecipando um pouco a conversa, mas foi o que acabou determinando, em grande parte, a interdição do presídio do albergue, do presídio do semiaberto, que ocorreu há 1 ano e meio atrás. E a questão das tornozeleiras, esses presos que se encontram no semiaberto, né? Eles estão em que situação? Com tornozeleiras, monitorados? Nós temos hoje 110 presos homens na tornozeleira e 20 mulheres na tornozeleira, 130 presos. Temos ao todo de semiaberto 400 presos aproximadamente. Ou seja, o que excede a esses 130 não estão com tornozeleira, estão em domiciliar consequentemente. Estão no aguardo de colocação de tornozeleira. A SUSEP não tem condições de colocar tornozeleira em todos os presos e também de fazer esse monitoramento, né? Especialmente a questão do monitoramento, não é nem questão da colocação da peça em si, mas da realidade de organizar rotas, de organizar saídas, de organizar alguma dispensa para a ida ao médico, enfim. Essa logística que é uma logística complicada e que temos para aproximadamente 130 pessoas. As demais ficam em domiciliar. Mas o fato é o seguinte: esses presos que se encontram no semiaberto em domiciliar, eles são sim muito fiscalizados. São fiscalizados pelas próprias polícias, são fiscalizados por parentes, são feitas abordagens. Tanto que semanalmente eu faço audiências nos presídios exatamente para verificar o porquê que determinadas pessoas descumpriram regras e condições da domiciliar. Então, a alegação de que elas estão desvigiadas, desmonitoradas, não é de todo verdade. Porque pelo próprio preconceito e pela própria
situação da sociedade, as pessoas ficam observando. Estigmatizadas também, né? Ficam observando aonde estão essas pessoas e se elas não estão no local aonde deveriam estar, via de regra eu sou informada quase que em tempo real, né? Então, elas são sim fiscalizadas e muito, né? E a questão da tornozeleira também, que é, claro, um benefício, acaba sendo uma vantagem em relação a estar recolhido no presídio, mas o fato é que a utilização da tornozeleira também não é de todo assim maravilhosa. Sim. É um monitoramento 24 horas. Se o apenado esquece ou por alguma questão, enfim, não carrega a tornozeleira, isso significa fuga, significa falta grave, significa consequentemente regressão para o regime fechado. Então, existe sim uma punição bem efetiva. Eu que trabalho diariamente nessa realidade de fiscalização da tornozeleira assim, e da domiciliar, posso dizer assim que não é tão simples, tão tranquila quanto pode parecer a pessoa desavisada. E sobre o regime semiaberto, então, o que a senhora poderia dizer assim para a gente? O sistema da LEP, da Lei de Execuções Penais, ele é um sistema muito inteligente. Eu sou muito fã do regime semiaberto, no sentido de fazer com que aquela pessoa que esteve recolhida fechada não seja imediatamente colocada na rua sem algum tipo de controle ou de auxílio até. Ocorre que, na prática, existe sempre, nessa nossa problemática, a teoria e a prática elas são muito distantes, assim, muito, não parecem convergir, né, num ponto comum, enfim. A prática é a seguinte, que o semiaberto, da forma como se encontrava, significa um ponto de encontro de pessoas para a prática de crimes. E que o semiaberto, da forma tradicional, com contenção no albergue, como ele acaba permitindo fugas e retornos sem uma análise mais efetiva, isso significa que a pessoa acaba recebendo um álibi de um crime que ela efetivamente praticou na rua, quando na verdade, porque ela deveria estar recolhida no albergue, quando na verdade ela não estava no albergue efetivamente, ela estava praticando o crime. Então, aquela forma como há 1 ano e meio atrás era executada a pena do semiaberto, essa eu entendo a pior de todas efetivamente. Porque ela, assim, eu sempre repetia, é o pior dos dois mundos. Ela é o pior do mundo daqueles que se encontram presos e ela é o pior do mundo daqueles que se encontram soltos. Porque a pessoa está solta, mas não está solta, está presa, mas não está presa. Como ela está relativamente solta, ela tem uma série de compromissos que ela já assumiu quando estava fechada e precisa honrá-los, ou seja, precisa praticar algum delito, precisa entrar com drogas em algum determinado local para pagar despesas com outros presos que ela já assumiu antes, e ao mesmo tempo é uma peça. Então, esse é o pior do fato de ela estar solta, né? E o pior do fato de ela estar presa, porque ela é um alvo fácil. Você sabe aonde ela está, em que horário ela entra, em que horário ela sai, e que, então, as quantidades de execuções que existiam até o momento anterior à interdição eram altamente significativas, com um perigo, inclusive, para as próprias comunidades, né, para a própria comunidade que circula ali ao redor, com colégios próximos, com residências perto, no centro da cidade, em resumo. Então, da forma como era posta, considerava, assim, a situação a mais inadequada possível, com todos os entraves de quem está preso e com todos os entraves de quem também está relativamente solto. Bom, para a gente ir finalizando o programa, vem a pergunta mais difícil e a mais complexa de responder. O sistema prisional tem solução e o que a gente pode fazer para enfrentar esses desafios? Quais seriam as alternativas? Uma esperança, né, para os nossos corações. Bom, realmente é uma pergunta dificílima, né? Não é só a juíza que vai ter condições de responder essa pergunta. É uma pergunta que tem que ser respondida a 1000 vozes,
né, com todas as vozes. Agora, me parece o seguinte, que enquanto nós virmos o outro, seja o outro aquela pessoa que efetivamente esteve presa, efetivamente esteve encarcerada, que é diferente de mim, mas que é também um ser humano, enquanto não virmos esse outro como uma pessoa e que vai ser solta na sequência, não vai ter solução. No Brasil, nós não temos, na minha ótica, corretamente, prisão perpétua, pena de morte, e isso significa o quê? Que a pessoa que esteve presa vai ser solta. Vai ser solta. Ah, a pena é pequena. A pena não é pequena, a pena não é fácil, a pena não é leve. Bom, mas enfim, é leve? Vamos partir da hipótese que ela é leve? Se ela é leve, se ela é pesada, o fato é que em 1 ano ela vai ser solta, ou em 3 anos ela vai ser solta, ou em 5 anos ela vai ser solta, mas ela vai ser solta. E se todos fecharmos os olhos para aquele momento em que ela esteve fechada, que ela esteve presa, não vai ter expectativa mesmo nenhuma. Claro que temos que trabalhar em 1000 outras searas, né, de educação, de oportunidades, combatermos violência como um todo. Obviamente são fatores primordiais, essenciais também. Mas enxergar o preso como uma pessoa também é condição que não podemos transigir, assim. Caxias do Sul é uma cidade maravilhosa, feita por pessoas que trabalham muitíssimo, e o próprio cidadão caxiense, inteligente como é, já percebe que se não for dada a oportunidade num primeiro momento, no segundo momento não haverá expectativas. Nós tivemos um aumento absolutamente astronômico de pessoas presas de 20 anos para cá. O Brasil venceu, assim, inúmeras vezes o ranking, assim, de presos, de aumento de presos, de uma forma, assim, absurda, né? Tanto países como Estados Unidos ou outros países não tiveram um aumento tão expressivo de prisões. E as prisões não levaram a lugar nenhum. O aumento de prisões não significou uma diminuição de criminalidade. Essa é uma pergunta que todos temos que fazer. Será que a prisão efetivamente diminui a criminalidade? Ou muitas vezes, como os estudos estão apontando, a prisão acaba sendo um fomento à criminalidade, acaba incentivando a criminalidade. Nós temos no Brasil uma realidade de organização criminosa, facções criminosas, que, diferentemente de outros países, surge dentro do Estado, né? Em outros países, por exemplo, Itália, enfim, outros países, as máfias e outros grupos criminosos surgem fora do Estado. No Brasil, como o Estado se exclui de oferecer certos direitos básicos do apenado, da pessoa presa, o que acontece? Elas se organizam e formam uma facção. E a facção, consequentemente, é o estopim do que acontece em termos de crime do lado de fora. Então, não é nada inteligente. Eu compreendo muitíssimo aquela pessoa que não quer aquela pessoa presa ou que já foi presa perto de si. Eu também, muitas vezes, se fosse uma simples opção minha, também não iria querer. Mas não é inteligente, não é racional, não é razoável, porque essa pessoa vai voltar e vai voltar formada do crime, né? Aquela história da escola do crime, enfim, é a mais pura verdade. E se pensa assim, então, que ao se prender, o Estado está também fazendo um agenciamento, um recrutamento de novos trabalhadores, de novos soldados do crime. São pessoas jovens, sim, são pessoas da periferia, sim, são pessoas que não tiveram oportunidade, sim, via de regra negros, via de regra semi-alfabetizados. Essa é a realidade, né? Há exceções a essa realidade? Óbvio, mas esse é o nosso público-alvo. Então, precisamos focar realmente nessa situação, no sentido de que simplesmente prender não vai levar a um resultado satisfatório. Precisamos de trabalho, concordo com tudo que foi dito na enquete. As pessoas estão muito conscientes, até pensando muito preocupadas com o problema.
mas simplesmente fechar os olhos e dizer assim, não é problema meu, e aquela filosofia do tipo bandido bom é bandido morto, não leva a lugar nenhum. Se pensar nessa questão de bandido bom é bandido morto, bom, pois bem, no dia seguinte a essa prática, o preso, o bandido, não vai se render ao policial. E, consequentemente, haverá mais mortes de policiais também, mais violência. A violência se retroalimentando, exatamente. Isso nós não podemos permitir. Então, precisamos de um Estado de direito efetivamente. Se o senhor, se a senhora é empresário, por favor, vem conversar comigo, vem oferecer trabalho para essa pessoa fechada ou para essa pessoa que está no semiaberto. Dos presos do semiaberto, nós temos hoje 25% em torno deles que estão trabalhando. Desses 25%, nós temos, então, 100 e poucas pessoas trabalhando no semiaberto. Essas pessoas recebem salário diretamente do seu empregador. 16 delas apenas trabalham na Codeca, e daí é recebido por intermédio da própria SUSEP. Então, também em órgãos públicos, vamos tentar de alguma forma facilitar esse tipo de situação. Vagas na SUSEP diminuíram nos últimos anos. Nós tínhamos X vagas para presos do semiaberto. Hoje em dia temos 16 vagas, né? Podemos pensar em ampliar. Mas isso é um trabalho assim, não estamos trabalhando nisso? Não, nós trabalhamos nisso diariamente, com várias pessoas, com vários segmentos de pessoas, buscando o quê? Trabalhos para presos, oportunidades de emprego, de estudo, de renda, de escultura para presos. Só queria fazer uma propagandinha também. Nosso trabalho de justiça restaurativa na execução criminal, que é nesse local onde nos encontramos, onde é feita essa entrevista. Esse espaço está situado no 2º andar do fórum, é um módulo inteiro de trabalho. Esse trabalho é um tríplice encontro entre Vara de Execuções Criminais, Conselho da Comunidade e SUSEP. Somado a isso, um número absurdamente grande de voluntários da paz, formados pelo Caxias da Paz, que é um trabalho comunitário de muita importância, de muito relevo social, inclusive no âmbito internacional. O Caxias da Paz tem essa importância. Então, o Caxias da Paz nos cede esses voluntários da paz que fazem aqui esse trabalho. Hoje nós temos em torno de 100 presos que participam assiduamente de encontros periódicos aqui no fórum. Nós temos, destes presos que participam, um percentual de retorno ao crime, de retorno ao cárcere, em torno de 10%, é um número bastante expressivo. O nosso trabalho é muito novo, muito recente, então não podemos falar assim com muita sede ao pote, vamos dizer assim, em termos de números, mas são números que já nos trazem um alento muito grande de que estamos no caminho certo. E para mim, o que é o caminho certo? Trabalho comunitário, trabalho em equipe e oportunidade para todos. Essa é a minha ideia. Muito bem, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade mais uma vez. Nós teríamos inúmeras perguntas, muitas coisas, muitas questões surgindo, né? Enquanto a senhora fala. E certamente temos que marcar um novo programa para abordar todas essas questões. Certo, sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite. O programa Justiça Social termina por aqui. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!